Shabbat Shalom, eu sou a Morá Hayá. Estamos de volta aqui no nosso canal Mahanaim, este espaço reservado para os judeus israelitas que têm o testemunho de Yeshua, o Mashiach de Israel. Peço a vocês, agora no início do vídeo, que compartilhem este vídeo com todas as pessoas que têm interesse em aprender a Torá Sagrada. Também deixe um like, faça um pequeno comentário, deixe um Shabbat Shalom, para que esse vídeo seja impulsionado no YouTube. Também não deixe de assistir até o final, porque se você deixe de ver, ver apenas o início, a introdução do assunto, você não compreende o assunto num todo, ou seja, você não se alimenta completamente do alimento espiritual que estou trazendo para vocês. Baruch Hashem, estamos na Parashat Balak esta semana, estamos estudando esta Parashat, e hoje eu quero ligar o assunto da Parashat Balak com as 3 semanas que se iniciarão a partir de amanhã, 17 de Tammuz, que são chamadas as 3 semanas do aperto, as 3 semanas de negatividade, chamadas de Ben Mitzrayim, que isso quer dizer que vem do aperto. Mitzrayim é aperto, é escravidão, isso é gerado do aperto e da escravidão. Esta energia que vai iniciar a partir de amanhã, nós iremos fazer uma contraposição com jejuns, com comportamentos adequados à luz divina, nos assimilando ao eterno, para evitarmos assemelharmos a negatividade e não atrairmos o mal. Já vimos bastante sobre a questão de Esav, ter um período no ano, e Yaakov também ter um período no ano, no caso os 3 primeiros meses, e Esav segue com Tammuz, Av e Elul, isso já foi dito, eu acredito que vocês já conhecem esta informação. Hoje vamos fazer novos conhecimentos, hoje vamos conhecer outros assuntos ligados a estas 3 semanas. Aqui no versículo 2 do capítulo 22, inicia-se a Parashat Balak e diz assim: E Balak ben Tzipor viu tudo o que Israel fez ao Emoreu, e Moav temeu muito ao povo, porque era numeroso. Neste pasuk existe vários segredos e vamos começar a destrinchá-los agora. Então é dito que Balak, ele viu que tudo o que Deus, ou tudo o que Israel fez diante do Emoreu. O que é isso de Balak ver? Balak, quem era Balak? Balak é uma alma que descende da parte de Caim. Caim, lá do início, filho de Adam e Chava. Balak vem da parte negativa de Caim. Balak, ele era muito poderoso no sentido negativo, sendo também um grande feiticeiro. Quem era Balak? Aqui, neste momento, o rei de Moav, ele era filho de Tzipor. Este Tzipor, que é dito aqui no texto, que significa pássaro, nós podemos juntar, fazer a junção com a Tzipora, a Zípora, que é a esposa de Moshe, que é a pássara. O pai do pássaro, da pássara, é o pássaro. Então o segredo é, este Balak, ele é filho de Yitro. Yitro, ele sendo o genro de Moshe Rabbeinu, que a gente já compreende, mas ele era o quê? Um grande sacerdote de Midian. O que quer dizer sacerdote de Midian? Quer dizer que ele era um líder espiritual do povo de Midian. E o povo de Midian era um povo idólatra. Então, Yitro, ele era um idólatra, um feiticeiro, um grande feiticeiro. E ele criou o seu filho Balak. Não era filho de sangue, vamos colocar assim, porque a gente sabe que Yitro só gerou filhas mulheres, 7 filhas. Mas, quando espiritualmente você prepara alguém, esta pessoa que você prepara espiritualmente se torna seu filho, um filho espiritual.
Assim acontece também conosco no judaísmo. Quando alguém recebe a luz de Torá através de um judeu, de uma judia, esta pessoa que se converte ao Eterno através do ensino e se torna, então, um aluno deste judeu, desta judia, este judeu, sendo mestre deste aluno, pode chamá-lo de filho, e este aluno pode se referir ao seu mestre como um pai ou uma mãe. Então, o Tzipora, que é o pai de Balac, é Jetro, é Itró. Balac, ele foi preparado por Itró, e Balac era deveras bastante poderoso espiritualmente. Muito mais que Bilam, que era um feiticeiro mortal. Por quê? Porque Bilam descendia da parte negativa de Hevel, quando Balac, ele descendia da parte negativa de Caim. Diante da negatividade muito mais acentuada na alma de Caim, então Balac, ele era ainda mais poderoso que Bilam, certo? O Itró, ele também descende de Caim, tanto que por isso que ele, tem uma desavença inicial com Moshe. Isso não é dito aqui na Torá escrita, mas os sábios, eles trazem na Torá que Moshe passa 10 anos preso no calabouço na casa de Itró. Itró, ele não é muito amigo de Moshe logo de cara. Ele até esquece que Moshe está ali jogado. Ele joga Moshe no escuro, lá no subterrâneo. Ele joga Moshe no subterrâneo e esquece que Moshe existe. Ele deixa Moshe para morrer. Tzipora cuida de Moshe Rabbeinu. E então Moshe não morre. Ele passa 10 anos preso na casa de Itró. Dessa forma, esquecido por ele. Então, Itró, ele era negativo também. Muito negativo. Contudo, Itró conseguiu fazer até chuvar. É dito que Itró, ele vai até Moshe e entrega a Tzipora. A Tzipora é aquela que ele toma de Hevel, que Caim toma de Hevel, a mulher que Caim toma de Hevel, e por isso ele mata Hevel lá no início, porque ele fica com inveja, porque Hevel nasce com 2 almas gêmeas e ele nasce apenas com uma, e ele acha aquilo um absurdo. Ele fala a mesma fala da Li, que é a mãe dele, né? Ele fala a mesma fala, ele diz assim: mas não é justo que o mais velho tenha só uma, enquanto você, que é o caçulo, fique com 2 esposas? E nisso ele discute com o irmão dele. E acontece a gota d'água com a questão das ofertas, ele mata o irmão. Então, quando ele volta com Itró, a gente sabe que as almas, elas vão voltando em pedacinhos, em frações, em fragmentos. A pessoa não volta completa. Volta fragmentos para corrigir. A parte fragmentada que estava em Itró foi corrigida. Itró, ele faz o caminho de volta. Ele vai até Moshe, ele entrega a Tzipora para ele devolve a Tzipora para ele. E ele se converte ao Eterno. Ele para com as feitiçarias. Ele se torna um convertido. Então, na porção de Itró, nós temos a revelação da luz, a revelação da Torá. Baruch Hashem. Voltando então para o caso de Balac. Por que Balac, sendo tão poderoso, mais poderoso do que Bilam, procura Bilam para fazer então algo contra Israel? É dito que ele viu que Israel ia contra o Emoreu e também ir contra o Oga, que não cita, mas ele viu. Por quê? Porque ele tinha essa coisa de... hoje a gente pode basear o que eu estou dizendo aqui nos filmes de fantasia, que a gente vê ali um espelho e o feiticeiro vê o que está acontecendo pelo espelho. O que eu estava aqui falando com a minha nora, toda vez a mesma coisa, né? Ontem estava falando com ela, não existe nada neste mundo criado por si só pelo homem. O que eu quero dizer? O único ser que pode criar algo do nada é o Eterno. É dito que ele cria do nada. Nós não criamos nada do nada. Tudo que o homem faz é uma transformação de algo que já existia. Um exemplo, como que o homem faz uma espada? Ele cava o chão, do chão ele tira o ferro, ali, né, dentro da terra, e ele junta o ferro, ele molda a espada com fogo. Não é assim?
Então, quando ele quer fazer uma joia, ele procura também na terra, ele tira, ele lapida a terra, ele forma brincos, ele forma anéis, ele forma tudo com algo que já existia. O homem vai fazer um móvel, uma cadeira, ele corta uma árvore, ele trabalha a madeira, ele cria um móvel, não é assim? O tecido também é tirado ou de uma planta, não é assim? Ou ele faz... De alguma maneira, o homem tira ou transforma a criação dele. A criação do homem é feita de uma forma que antes já existia algo para basear. Certo? Então, assim, quando a gente vê um filme com essas fantasias de um espelho mágico, tudo isso veio na imaginação de alguém, porque esse alguém já viu que isso aconteceu em algum momento. Nós voltamos, certo? Não existe nada que você consiga enxergar hoje que é novo. Não há nada novo embaixo do sol. Shlomo Ameler dizia isso e é pura verdade. Tudo que nós conseguimos compreender com as nossas vistas neste mundo físico, isto já aconteceu em outra época com a gente mesmo, ou isso deriva de algo que alguém fez. Ok? Baruch Hashem. Então, esta magia, né, de ver, né, através de um espelho, através de água, né, num caldeirão, né, isso tudo aconteceu, sim, acontece. E Balac tinha essa, como eu posso dizer, ele tinha, vou ter que cortar isso, ele tinha essa habilidade, certo? Então Balac, ele viu como Moshe matou Og, como Moshe matou Sihon. Quem é Og? Quem é Sihon? Já sabemos, o Og é um grande gigante do tempo do dilúvio, dos caídos, dos Nefal. Nós já sabemos que Sihon também era um Nefal, também gerado do próprio Og. Sim, eram homens grandes, eram clipotes entre as pessoas. Certo? Mas não é apenas um monstro físico a ser combatido. Estes dois personagens, estes dois reis, eles eram literalmente guardiões das portas da Terra Santa. Eles estavam próximos à entrada da terra e era específico para eles estarem ali. Era algo que estava... tinha um porquê deles estarem... tinha um porquê deles estabelecerem seus reinos na entrada da Terra Santa. Eles estabeleceram seus reinos ali porque eles precisavam impedir a entrada de Israel na Terra Santa. Porque eles eram clipot, né? Eles não eram pessoas comuns, seres humanos comuns, eram shed, demônios, vindos dos tempos mais antigos, que conhecia toda a profecia, que sabia do Mashiach, que sabia da revelação de luz, onde traria novamente o homem da queda para cima, a elevação do homem novamente. E a clipá, que é a negatividade, a casca, aquilo que é filho da serpente, que é descendente da serpente, não tem interesse que o homem se eleve. Por quê? Porque para que ela exista, para que a clipá exista no mundo, ela precisa comer. Qual foi a sentença que o Eterno deu para a serpente? Pois você vai arrastar seu ventre no chão e você vai comer do pó todos os dias de sua vida. Ou seja, para que a clipá permaneça viva, ela precisa retirar a vida dos seres humanos. Precisa retirar a vida de quem tem alma divina, de Israel. Então Israel não podia se libertar completamente, caso contrário a clipá morreria. Porque se Israel se liberta completamente, o que vai acontecer quando Mashiach voltar? Está escrito, a clipá, ou seja, o Satã, ele vai ser retirado porque ele não terá mais alimento. Porque as pessoas estarão com uma consciência elevada, não vão dar mais alimento à cobra, à serpente. Como que a gente alimenta a serpente? Pecando! Não é assim que a gente alimenta a serpente? Quando o Mashiach voltar, as pessoas não irão mais transgredir e torar. Isso irá cessar.
Então a serpente irá morrer de fome. Entende? Então não tinha interesse nenhum por parte da serpente grande chamada Og e da serpente grande chamada Sihon de deixar o povo passar e entrar na terra e ter a redenção final e eles serem extintos. Porque existe uma coisa, não é morrer apenas, é ser extinguido. Estes povos antigos que Israel destruiu, que é dito que Israel destrói, ele destrói definitivamente. Não há mais vestígios desses povos. É dito nos Salmos o quê? Eu vejo os ímpios, hoje ele está forte, amanhã não está mais ali, não existe mais. Entende? O iníquo, aquele que é perverso, aquele que se torna só o mal, este será arrebatado da terra, tirado. Você vê que o povo, né, da religião fala que os santos serão arrebatados. Quem vai ser arrebatado são os iníquos, os perversos. Para sempre. Então, Og e Sihon não queriam morrer. Og já ia para quantos anos? Og já tinha mais de 2.000 anos, muito mais, vivo. Sihon também não tinha pouco, também não. Né? Então, por quê? Porque se alimentavam da energia humana, dos humanos. Até hoje existem ainda filhos da serpente se alimentando das pessoas. Né? Aí fala que é as famílias que dominam o mundo. Sim, sim. Mas entenda, hoje nós vamos aprender novamente aqui. Tudo está no controle do Eterno. Tanto os filhos da serpente estão sendo controlados e usados por Deus, quanto nós, os filhos da luz. Temos que confiar no Eterno. Exatamente é isso que nós temos que fazer nestas 3 semanas. Semanas de negatividade, sim. Contudo, se você tiver confiança na luz plena, nada de mal irá lhe acontecer. 1.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda. 1.000 cairão ao teu lado, né? 1.000 cairão à esquerda e 10.000 à tua direita. E tu não vai ser atingido. Por quê? Porque com teus olhos tu verás. Né? Quem é que te guarda e te protege? Que é o Altíssimo. Isso também nós estávamos conversando ontem. Por que erguer Mashiach? E Mashiach diz assim, porque importa que eu seja erguido, como a serpente foi erguida por Moshe no deserto. O que quer dizer isso, erguer? Ver um espetáculo de horror. Alguém inocente que não merecia sofrimento nenhum sendo massacrado pelas piores vitupérios que você possa imaginar. Sendo erguido. O símbolo é isso mesmo, levantar para que o pecador que está caído olhe para cima. Não é para olhar exatamente para quem está sendo maltratado, não. É para olhar para quem está fazendo aquilo com ele. Assim como o povo que estava sendo mordido pelas serpentes precisava levantar a cabeça, olhar para Deus, obedecer a Deus, voltar a entender. É Ele que controla, é Ele que faz morder, é Ele que mata, mas também Ele levanta, mas também Ele cura, mas também Ele salva. Levanta o olho para cima, olha para cima. Baruch Hashem. Então, o filho do pássaro, né, o Balak, chamou Bilam para juntar as forças. Ali vai ter Abel do mal, Hevel do mal e Caina do mal. Meu pai do céu, a dupla dinâmica. Olha só. Balak, ele viu que Moshe matou o Og. Ele viu que Israel venceu Sihon. E como que aconteceu isso? Não é dito aqui na Torá escrita. Vamos ver mais um segredo. Moshe Rabbeinu parou o sol para vencer a guerra contra Og e contra Sihon. E depois, mais na frente, aí sim nós vamos ver que Yehoshua também para o sol para vencer os 5 reis. Né? Porque eram muitos soldados para lutar, para matar, era muita gente para matar. Para conseguir matar o exército de Og, que era muitos contra o povo de Israel, Moshe também fez o dia ficar grande. Isso nos mostra que a luz do sol, não estamos aqui nos referindo a coisas físicas, nós estamos trazendo a fisicalidade para compreender a espiritualidade, certo? A luz do sol, a parte clara do dia, faz a manifestação da misericórdia divina acontecer. Então o Balak, como ele era um grande feiticeiro, ele precisava da noite. A noite é a dama, né? É o momento onde as clipot reinam. Balak, por ser uma grande clipá, por descender de uma grande clipá,
ele precisava desse espaço, onde ele tinha força suficiente para ir contra Israel. E ele viu que não adiantava ele, com os dons que ele tinha, lutar contra Israel de noite. Porque se Moshe descobrisse, Moshe fazia o sol raiar rapidinho e ficar de dia e Balaque perdia. Então Balaque pensou, eu faço maldições com os olhos, com a visão. Ele usava a visão. Eu vou chamar quem faz com a língua, com a boca. Porque esse que faz com a boca pode falar a qualquer hora, pode fazer a manifestação a qualquer momento. Porque a Lachonará não tem hora para acontecer. A Lachonará pode acontecer em qualquer momento. Aqui vai a dica também, já falei com vocês, repito. Não sentem para a Lachonará durante as 3 semanas. Não devia sentar nunca, mas por favor, entendam. É um momento perigoso para nós. Então, não vamos dar brecha para que as clipot se assentem e façam uma festa em nossa vida. Então ele chama o Bilam, porque o Bilam tinha a técnica da fala, né? Para poder conseguir vencer o Moshe e toda a Israel, Baruch Hashem. Continuando aqui a leitura, ainda no versículo 2, agora vamos para o versículo 3. E Moav temeu muito ao povo porque era numeroso. Quando a gente vai ler o versículo 3 no hebraico, aqui nas letras hebraicas, nós vamos ver aqui a menção da palavra Rav. Quando ele fala de que o povo era muito, ele diz que o povo era Rav. Vamos fazer aqui a leitura no hebraico para podermos ver o aparecimento desta palavra. Aqui diz assim, Ki Rav Hu, pois Rav Hu, pois, que é pois, Rav muito, né? Eu já falei para vocês, por que chama Rabin é Rav? Porque ele tem muita Torá, então é Rav, né? Então, que, pois, Rav tem muito, Hu é ele. Ele é quem? Israel. Estas são as palavras utilizadas por Balaque para dizer que o povo era muito. O que ele quis dizer com esse Rav? Não é apenas muito. Resh significa Ruth e Vet significa Boaz. Então, nas visões de feitiçaria de Balaque, Balaque viu que Israel entrando na terra ia acontecer a união de Resh, que é Ruth, e Vet, que é Boaz. Ruth vai descender de Balaque. Balaque é o rei de Moab. Ruth era princesa de Moab. Lá na frente a gente já estudou, né, em Shavuot, a história de Ruth. Ruth, ela se converte ao judaísmo, ela passa a conviver com a sogra e seu esposo, né, com também a Orfá, que é a irmã dela, e o sogro. Só que acontece uma guerra onde eles moram e todos morrem, os homens morrem, todos os homens da família. E aí as duas voltam. A Orfá, ela dá as costas para a sogra, vai desencaminhar-se, né? A pior coisa que uma pessoa pode fazer é que a pessoa que já se converteu ao judaísmo é voltar atrás. É a pior coisa, é como, tá escrito que é como lamber vômito, né? O cachorro que volta no seu vômito, é horrível. Pior ação, né? Inclusive, esta mulher vai gerar Goliat, que é o Golias que depois Davi Amelech vai matar lá na frente. Então, de um ato de perversidade vai gerar uma clipá muito grande, uma escuridão muito grande. Então, a Ruth que vai se casar com Boaz, vai ser gerada de Balaque. E Balaque sabe que ele ainda permanece vivo, porque esta faísca divina que há dentro dele, para que mantenha ele vivo, para que dele seja gerada a Ruth. Quando a Ruth sair, ou seja, quando a Ruth sair do povo de Moabia, né? Deixar de ser uma Moabia e passar a ser uma israelita, essa luz que sustentava a clipá de Moab será extinguida e todo o povo de Moab perecerá. Foi o que aconteceu quando Ruth ela se converte. O que acontece? Há uma guerra no país, todos os homens morrem, está escrito. Morreram todos e ficaram apenas ali, provavelmente as mulheres, e as duas vão embora para Israel. Entende? Então,
o Balac, ele já prevê uma ruína total de seu povo no futuro, se o povo de Israel entrasse na terra, né? E além do mais, ele sabia que a Ruth e o Boaz, eles juntos iam gerar o Mashiach, porque Ruth gera Oved, e Oved gera Ishai, e Ishai gera David Amelech. O segredo está em David, vamos chegar lá. Vamos falar um pouquinho de Boaz. Boaz tinha 400 anos quando encontrou Ruth. O aniversário de Boaz seria no 17 de Tammuz. Ele apressa o casamento. Por quê? Porque ele era um tzadik. E ele sabia que os tzadik, geralmente, na data que eles nascem, eles morrem. Então, poderia ser que ele morresse naquele ano ou não, mas ele não tinha certeza. Então, ele apressou o seu casamento com ela. Ele casou-se com Ruth no dia 16 de Tammuz. E ali ele concebeu com ela uma criança. E ele morreu no outro dia. Isso gerou uma polêmica, né? Porque as pessoas falaram, tá vendo? Não era para ter casado com a Moabia e morreu, né? Mas, né? Tudo tem um porquê. O Eterno estava segurando aquele homem, 400 anos de vida, né? Para que dele saísse a faísca de Mashiach, que já estava determinado que fosse dessa forma. Baruch Hashem. E os Moavitas, né? Os de Moab, o povo de Moab, descendem de Lot, né? São parentes de Abraão Avino, sobrinho de Abraão Avino, irmão do filho do irmão de Abraão, criado por Abraão, né? Então, de uma forma ou de outra, somos todos da mesma família, da família de Abraão. No dia 17 de Tammuz, houve uma potencialidade para uma revelação de uma luz muito grande. Qual luz seria essa? A imortalidade. Por quê? Porque foi quando Moshe Rabbeinu desceu do monte com as tábuas da lei, aquelas que ele quebrou, por ter visto o povo fazendo a idolatria do bezerro de ouro, né? Então, qual o entendimento? Quando nós temos uma potencial luz a ser revelada, uma grande maravilha, uma luz muito intensa, isso pode vir encapada, né? Eu já expliquei vocês aqui. É como se você chegasse num lugar que a luz é bem forte. O que é que você faz? Você fecha o olho, põe até a mão na frente para não machucar as vistas. Essa escuridão que a gente mesmo faz por reflexo, isso chama clipá. Então cresce uma grande clipá para que aquela luz que a gente ainda não tem a potencialidade de ser revelada. Ou seja, o que acontece não é que não exista uma luz por um período, porque a luz de Deus emana o tempo todo. Mas em alguns períodos a luz é tão forte que nós não temos a capacidade, o nosso vaso não é capaz de revelar aquela luz naquele momento. Então vem uma cobertura, vem uma clipá, vem uma escuridão. Entende? Então aquela escuridão, além de trazer sofrimento, porque sempre a escuridão vai trazer sofrimento, traz também uma proteção daquela luz muito forte que nós não somos capazes de receber. Por que o povo não era capaz de receber a luz da imortalidade? Porque estava em pecado de idolatria, né? Tinha acabado de começar ali a fazer o pecado da idolatria. Nessa data desse dia tão auspicioso, né? Que é o dia 17, começa então este período de 22 dias, que são 3 semanas. Engraçado, 22, a gente sempre lembra das 22 letras, né? Esses 22 dias até 9 de Av, que foi quando o povo também recebeu as notícias, né, as Lashonará da terra, que foi os espias que chegaram nessa data. Isso não aconteceu 22 dias depois na história. Isso foi um ano depois lá na história. Só que quando a gente mensura hoje, a gente só conta os 22 dias, certo? Então, neste período, existiu várias contratempos, né? O povo, várias quedas ali, questão de reclamar por causa de água, reclamar por causa de falta de carne, Korah, né? Várias situações que aconteceram neste meio tempo, que trouxe o quê? Trouxe essas negatividades, ou seja, a clipá se formou porque não souberam revelar a luz, então veio todos esses sofrimentos, certo? Antes de darmos seguimentos aqui a mais explicações sobre essas 3 semanas, eu quero me ater aqui como Bilam e Balac tentaram contra o povo,
eles construíram por 3 vezes 7 altares e matou 2 animais em cada altar. Matou um choro, um boi e um carneiro. Em cada altar, ele fez 2 sacrifícios. Não foi assim? 3 vezes. Esse 3 a gente já sabe que é para fazer é como se fosse um pacto. Toda vez que você faz uma coisa, mesmo que você não abra a boca e diz, olha, eu vou sempre fazer isso. Mas toda vez que você repete uma coisa 3 vezes, aquilo espiritualmente é anotado, é visto como um pacto, certo? Então, cuide de suas rotinas. Vou dar um exemplo, na rotina espiritual. Você hoje fez Ana Berror pela manhã, amanhã você novamente faz Ana Berror pela manhã, depois de amanhã você novamente faz Ana Berror pela manhã, você já fez o pacto. Agora você precisa todos os dias fazer o Ana Berror. Caso você não consiga fazer o Ana Berror, você peça perdão ao Eterno, né? Porque você pecou, quebrou um pacto. Entende? O pacto não é feito apenas com os lábios. Por isso que é importante usar o Bli Neder. Porque quando a gente fala, por exemplo, eu vou fazer tal coisa todo dia, Bli Neder, eu já estou indicando que eu não fiz um pacto. Mas mesmo quando eu não falo, eu faço algo 3 vezes, eu fiz um pacto. E assim eles fizeram por 3 vezes esses 7 altares, levantaram esses 7 altares e mataram 2 animais. O que significa 7 altares? Ele estava se referindo à 7ª Sefirá, Malchut. Por quê? Porque eles já tinham por adivinhação, né? Lá no meio das feitiçarias deles, como eu falei, visto David. E David é carruagem de Malchut. Eles estavam levantando aqueles altares para anular a vinda de David ao mundo. E em cada altar, eles mataram 2 animais. Então, 2 vezes 7 dá 14. Como que escrevemos David? Dalet é 4. Vav, 6. E Dalet, 4. Que juntando tudo, a gematria é 14. Vocês veem que nada é por acaso. Então, eles queriam anular o 14. Ali estavam, aqueles animais que eles estavam matando, não tinha pecado. Balaca ali estava fazendo um sacrifício para se purificar diante de Deus, mas um para ele e um para Bilam. Para eles 2 estar puro diante de Deus para fazer o pedido para matar Israel. Não existe isso de fazer pedido para matar Israel. O Eterno não vai ouvir. Então, o sacrifício ali não era de perdão de pecado. Não era de expiação de pecado dos 2. Nem que matasse o gado do mundo inteiro, não existia expiação para aqueles 2. Certo? O que eles estavam fazendo ali era um feitiço. Eles estavam matando David. Ou seja, eles estavam antecipando a morte de David da Mele. Antecipando a morte, não. Eles estavam querendo impedir a vinda de David, a concepção de David. Né? Que David existisse no mundo. Tanto que Bilam, quando ele fala assim, eu vou até meu povo, antes dele ir para Midian, sabe o que ele foi fazer? Ele foi até Israel. Ele foi até a montanha do templo sagrado. Bilam sabia onde o templo ia ser construído. Pois ele foi lá e enterrou um feitiço. Ele colocou 15 amot. Amot é uma medida antiga. Ele escondeu 15 amot abaixo do chão, ali, na montanha sagrada, onde ia ser construído o altar, o misber, o altar de sacrifício. Ele escondeu um feitiço para que dificultasse, caso David Ameller existisse, dificultasse para David encontrar o local de fazer a construção do templo, porque ele sabia que David ia querer fazer a construção do templo. Ele sabia que se David construísse o templo não podia ser destruído. Por isso que o Eterno não deixa David construir. Porque David é sadico demais. Se deixasse ele construir o templo não podia ser destruído. Quem ia ser destruído? O povo. O Eterno fala, não, David, não é a hora. Se você construir, você vai ficar com sangue na mão. O sangue de todo o povo. O templo, então, ficou para ser reconstruído, né? Agora que ele foi construído pelo filho dele, Shilomo, mas Shilomo não era Mashiach. Shilomo era filho de David, mas não era o Mashiach. O filho de David, Mashiach, é Yeshua. Baruch Hashem!
Ele construirá o templo que ninguém mais poderá destruir. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Então, vamos continuar aqui sobre a questão das 3 semanas. Então, o Eterno, como eu disse, ele não traz em momento nenhum a parada da emanação de sua luz. Ele não dá stop na luz dele. A luz de Deus não para de fluir. Então, quando passa esse momento, esse tempo que a clipá está tampando a revelação da luz, virão então 7 semanas de consolação, que são chamadas Sheva Nehematá. Quando chegarmos nessas semanas, temos umas leituras, né, dos profetas a cada Shabat, muito importantes, e eu vou fazer um esforço para deixar no canal para vocês estarem visualizando e ouvindo as leituras dos profetas nestas 7 semanas, cada Shabat, fazer então a reconstrução de nossa alma. Isso vai fazer um trabalho de reconstruir aquilo que foi quebrado. Por quê? Porque depois dessas 7 semanas nós vamos entrar em Rosh Hashanah, no início do ano. No início do ano que vai determinar o julgamento para tudo que é da fisicalidade. Tudo que é de dinheiro para vir para você no ano que vem. Tudo que é de saúde para vir para você no ano que vem. Tudo que é de sucesso para você no ano que vem, no âmbito do trabalho, dos negócios. Tudo que é de alma gêmea, família, essas coisas. A alma gêmea ainda está mais ligada no dia 15 de Av, que é Tuba Av, que vai acontecer logo após as 3 semanas, né? E em redor esse Tuba Av, que é um dia auspicioso para encontrar as almas gêmeas, que depois eu vou fazer um vídeo só de Tuba Av, não vou me ater aqui muito nisso. Então vai começar essa áurea, né, mais positiva para nós. O Eterno, ele vai ter mais misericórdia, né, baixar, né, a sua glória mais para próximo de nós em Elul. Por isso nós fazemos as Shelichot, né, todos os dias. Inclusive se prepare, são 40 dias de reza, levantando bem cedinho. Temos que fazer junto com um grupo de pessoas, não podemos fazer sozinhos. Temos que fazer com a congregação, porque tem partes da reza que é recitado em aramaico, e isso a gente só pode falar, né, juntos, num minyan, né, que tenha 10 homens judeus. E para fazer sozinho você tem que pular as partes do aramaico e fica incompleto, né? Então, quais os cuidados? Agora vamos aqui trazer algumas dicas. Quais os cuidados que nós temos que ter nessas 3 semanas? Lá no vídeo que eu deixei para vocês, que é do ano passado, eu falei um pouco, né, ali. É interessante que vocês vejam o vídeo. Mas vamos completar aqui. Não vou repetir o que eu disse lá. Então, por favor, vejam o vídeo lá. Certo? Porque aqui eu vou falar coisas novas. O mês de Tammuz é um mês que o elemento água que rege. O mês de Av é um mês que o elemento fogo rege. Tammuz é o caranguejo e o Av é o leão. Certo? Então, água e fogo. Parte de Tammuz, os 15 últimos dias, mais ou menos, e os 9 primeiros dias de Av. Então, nós temos aqui o elemento água e o elemento fogo regendo este tempo de escuridão, né, de negatividade. Então, o que a gente vai ter cuidado? A gente vai ter cuidado com coisas que estão ligadas aos elementos água e ao elemento fogo. Por exemplo, o elemento água e o elemento fogo, ele pode trazer problemas para a gente, pode trazer positividades. Positividades, vamos falar primeiro a positividade, que já vai anular o mal. Estudo de Torá. Torá é fogo e é água. Então, o estudo de Torá vai trazer proteção, como eu já falei no vídeo lá para vocês. Língua sagrada, estudo de Torá, manter a discrição, não falar mal de ninguém, não ficar vendo a vida dos outros, jamais. Essas 3 semanas, vocês vão se converter. Baruch Hashem. E tomara que a conversão dure. E eu também. Baruch Hashem, todos nós. Então, o fogo, por exemplo, o fogo vai trazer o quê? Raiva, briga, desunião, conflitos, né? Podem aparecer nessas 3 semanas pessoas que vêm fazer confusão com vocês. Caçar briga, caçar confusão. Não alimente o fogo, certo? Essas 3 semanas são perigosas para estar alimentando fogo e água, porque eles já estão muito exacerbados. Se a gente for alimentar, isso vai incendiar, vai piorar. Entende? Então, não vamos tomar decisões importantes, tipo, não é tempo de casar, não é tempo de divorciar também. Não é tempo de entrar em justiça para resolver causa de justiça, não. Agora não. Deixa passar as 3 semanas, certo? Por exemplo,
Não é tempo de você tem um carro para vender. Não é hora de você vender o carro. Por quê? Porque você pode ter um prejuízo na venda. Ah, mas eu preciso comprar um carro. Também não é hora de comprar. Pode ter um prejuízo também na hora de comprar. Então, não é hora de fazer negócio. Certo? E a água? A água está ligada aos sentimentos, né? Qual o sentimento negativo que a água pode trazer? Vários. E vamos colocar um aqui. Medo. O medo, a depressão, né? A tristeza, né? A melancolia. Tudo isso pode aumentar durante essas 3 semanas. Vocês podem nem perceber, mas pode vir pessoas trazer você uma tristeza, palavras de ofensa, e deixar vocês tristes, né? Deixar a gente, vou lá, vocês não, eu também vou estar aqui. Baruch Hashem. Eu ainda não vou morrer. Baruch Hashem. Peço ao Eterno. Então eu também. Então, a água vai trazer esses sentimentos, né, de melancolia e tristeza e levar a coisa pro coração e ficar remoendo. Então, por favor, vocês já estão sendo avisados, nós já estamos sendo avisados. A clipar, ela vai vir. A clipar tá reinando, então ela vai vir, vai lhe perturbar, vai botar defeito em você, vai lhe xingar, lhe falar mal, lhe perturbar, vai encher a patuvina, né? Até você ficar triste. Não fique. Já saiba que é o Balac. É Balac, mas Bilam. É os dois. Certo? Deixa eles falarem sozinhos. Certo? Não dê ouvidos a Balac e a Bilam. Também, agora, a questão mesmo física. Cuidado com as mulheres, né? Que usam o fogão, né? Homens se trabalham com fogo. Eu não sei se alguém aqui é bombeiro. Se for, cuidado. Né? Cuidado com o fogo. Não é momento de acender fogueira. Né? Não é momento de ficar por aí mexendo com fogo próximo ao lugar que pode pegar fogo na casa. Por favor. Então, estamos sendo avisados aqui. Água, né? Cuidado. Não é que você... não vou tomar um banho de piscina porque tá nas 3 semanas. Se você souber nadar, você for uma pessoa que tem cautela, vai tomar seu banho de piscina. Não vou entrar no mar. Você sabe ficar na beirinha do mar, não vai tomar um caldo lá no fundo? Vai, mas tenha cuidado. Não vá, não, eu sei, eu vou lá pro meio, depois da quebra das ondas. Não faça isso. Não é o momento. Certo? Então, cuidado com a água, cuidado com o fogo. Eu deixei lá no grupo do Telegram 3 nomes divinos. Eu não vou falar os nomes aqui, eu vou colocar aqui na edição. E vocês podem agora fazer, a partir de amanhã pela manhã, a meditação nestes nomes. Eu vou tentar fazer um videozinho curto. Pronto. Baruch Hashem. O Eterno permitir. Hoje ainda eu faço à noite. Blineder. Para que a gente medite 3 vezes no dia. Bem curtinho. Que nem eu fiz as meditações dos meses, né? Deixa aquela música de fundo ali. A gente vai olhando para as letras. Ali 1 minuto e meio, 2 minutos. Só para poder entrar na vibe da meditação. Porque também se for muito rápido, não medita, né? Uns 2 minutinhos ali, a música gostosinha no fundo. Vou ver se eu coloco uma águazinha, né? Um barulhinho de água. Ou um vento, já que a água tá perigosa. A água tá perigosa, vamos botar vento. Vou botar um ventinho, Baruch Hashem. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Que o Eterno abençoe a todos. Peço a vocês, deixem um like no vídeo. Aqui embaixo, faça um coraçãozinho, faça um shalom. Para que esse vídeo, ele tome voz no YouTube, para que ele seja visto por outras pessoas. Por favor, sempre veja o vídeo completo, porque vocês não vão aprender o assunto se ver somente a introdução do assunto. Não é isso? Que o Eterno abençoe a todos. Shabbat Shalom. Lehitraut. Kol Hatovim Lekulam.